Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Com muita alegria, chegando hoje, sábado, dia 20. Um final de semana abençoado para todos, que nós possamos nesse sábado, domingo, aproveitar para a reflexão, para o descanso, para a família, para a igreja, para Deus principalmente, né? Cada um tem seus planos, tem suas metas, mas devemos sempre observar a retidão de todas as nossas ideias e pensamentos. E assim, se formos retos e sinceros e honestos com Deus, vamos todos nós sermos abençoados. E o evangelho de hoje, nesse sábado, é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 4 a 15. O evangelho hoje é comprido. O Lucas 8, versos de 4 a 15. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isto, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho foram aqueles que ouviram, mas depois veio o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O desafio do discurso é manter-se fiel, assim como fez Jesus diante de Pilatos e dos poderosos do seu tempo. Nosso coração é um terreno no qual a semente do Evangelho deve encontrar espaço, germinar, crescer e dar frutos. Pisadas pelas pedras e espinhos, não impeçam nosso coração de ser terra fértil. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje Jesus conta aqui a parábola da semeadura. Algumas sementes caíram nas pedras, nos espinhos, mas também teve a semente que caiu em terreno fértil e deu frutos de 100 por 1. A pergunta que fica para nós todos, irmãos, meus irmãos, nesse sábado é: que tipo de terreno eu tenho sido? Em primeiro lugar, para Deus, e em segundo lugar, para mim mesmo e para a minha família.
Eu tenho sido esse terreno que acredita, mas na primeira dificuldade já não acredita mais, já não quer mais saber da palavra de Deus. Eu tenho sido esse caminho, esse terreno que é cheio de espinhos e galhos. Vocês já perceberam que tem gente que tem tantos espinhos que acaba ficando sozinho? Todo mundo que se aproxima dessa pessoa, ela é espinhada, ela é afastada, ela não consegue se aproximar. Essas pessoas, elas afastam todos por causa da sua falta de fé, da sua ignorância, de falta de sabedoria. Mas quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, nós conhecemos que são pessoas do terreno bom, do terreno fértil? Nossos avós que deram exemplo de muita fé, de muita sabedoria, criaram 12 filhos, 20, 15, 12, 8. Nossos pais, nossas mães. Naquele tempo, as famílias mais pobres não tinham Vale Gás, não tinham Bolsa Família, pé de meia, Bolsa Escola, tinha nada. Mas os pais tinham amor, tinham a vontade de que os filhos fossem tementes a Deus e realizavam, mesmo na zona rural, com dificuldades. Até um livrinho das novenas de Natal para chegar lá era difícil, mas eles conseguiam e faziam. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente cultive esse terreno bom, que a parábola da semeadura do semeador possa nos encher de alegria e também nós procurarmos ser terreno fértil para as coisas de Deus. Quando nós damos frutos, os pássaros vêm para se alimentar dos frutos. E quando os pássaros vêm, eles trazem canto. E quando eles trazem os cantos, nós ficamos alegres e cheios da presença de Deus. Que nós possamos deixar de ser espinhos e nos transformemos sempre num terreno fértil e fecundo para a fé. Que você possa passar para a sua casa, para a sua família, uma mensagem positiva. Que você possa ser cada vez mais esse terreno fértil. Essa mãe que criou os filhos com dificuldade, mas colocou para estudar e hoje já estão casados. E ela se sente feliz e realizada, porque ela foi um terreno fértil e bom na vida dos filhos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.